Já parou pra pensar de onde vem a energia que a gente usa pra tudo? Tipo, desde uma corrida no parque até o esforço pra lembrar o que falta na lista do mercado. A gente costuma dizer que vem da comida, mas, hoje vamos mergulhar numa peça-chave desse quebra-cabeça. Um verdadeiro maestro da nossa energia. Um maestro que, quando está afinado, rege uma sinfonia perfeita. Mas se desafina, sabe, o caos pode se instalar bem silenciosamente. Exatamente. O tema de hoje é o papel da insulina na nossa saúde metabólica. E para guiar nossa análise, a gente está usando um artigo bem informativo do Laboratório São Lucas. A nossa missão aqui é ir além do básico, é entender de verdade o que é insulina, por que ela é tão fundamental e, o mais importante, como manter esse sistema funcionando bem. Ok? Vamos desvendar isso. O fascinante aqui, e que o material deixa bem claro, é que estamos falando de um hormônio que é um pilar da nossa sobrevivência. Entender como ele funciona não é só para quem tem diabetes, né? É entender a base da nossa saúde energética. Perfeito. Então vamos começar do começo. O que, afinal, é a insulina? O artigo define de forma bem direta. É um hormônio produzido no pâncreas e a função mais famosa dela é controlar o açúcar no sangue, a glicose. Sim, esse é o papel principal dela. Depois que a gente come, principalmente carboidratos, os níveis de glicose no sangue sobem. O pâncreas percebe isso e libera a insulina. E aí entra aquela analogia clássica que o artigo sugere e que eu acho ótima. A insulina funciona como a chave que abre a porta das nossas células, para a glicose entrar. Sem essa chave, a energia fica meio que trancada do lado de fora, no sangue. É uma analogia perfeita para visualizar, né? E aprofundando um pouco, a insulina se encaixa em receptores na célula como uma chave na fechadura mesmo. E esse encaixe dispara um sinal lá para dentro que abre os portões para a glicose finalmente entrar. E lá dentro, ela vira energia de verdade para o corpo. Certo, então é um sistema de entrega de combustível super sofisticado. Mas é aqui que a conversa fica bem interessante. Porque a gente para por aí, né? Insulina igual açúcar. Só que o artigo do São Lucas deixa muito claro que essa é só uma parte da história. O papel dela é bem mais amplo. Muito mais amplo. E essa é talvez a principal sacada. O artigo menciona que ela também regula o metabolismo de gorduras e proteínas. Na prática, ela é o grande sinalizador anabólico do corpo. Sinalizador anabólico. Ok, essa expressão soa bem técnica. O que isso quer dizer no dia a dia? Significa que a insulina é o hormônio que diz para o corpo: ei, recebemos energia, temos combustível de sobra, hora de construir e guardar. Quando a insulina está alta, ela manda as células pegarem glicose, mas também avisa o fígado e os músculos para guardarem essa glicose. E, ao mesmo tempo, elas estimulam as células de gordura a estocarem mais gordura. Basicamente, ela coloca o corpo em modo de armazenamento. Espera um pouco, isso tem uma implicação gigantesca. Se a insulina promove o armazenamento de gordura, o que acontece quando alguém come, sei lá, uma pizza? Que tem muito carboidrato e muita gordura junto. Essa é a pergunta de $1 milhão. O artigo não entra nesse detalhe, mas a lógica é exatamente essa. Os carboidratos da pizza dão um pico de insulina. E essa insulina alta grita para o corpo: armazenem tudo. Isso pode fazer com que a gordura daquela mesma refeição seja guardada de forma muito mais eficiente. Isso muda totalmente como a gente olha para o prato, né? Uau! Fica claro que ela é mesmo o maestro que você falou. Rege tudo ao mesmo tempo. Ok, entendemos o sistema funcionando direitinho. Mas e quando o maestro começa a perder o compasso? É aí que o negócio fica sério para a nossa saúde. E o problema é que essa desafinação acontece de forma lenta, silenciosa, por anos. A fonte descreve 2 cenários. O primeiro é quando o pâncreas não produz insulina suficiente. Mas o segundo, que é muito mais comum hoje, é quando o corpo até produz insulina, mas as células não conseguem mais ouvi-la, elas ficam resistentes. A chave tá lá, mas a fechadura da célula parece que tá enferrujada, não gira direito. Exato. E o corpo, desesperado, manda o pâncreas produzir cada vez mais insulina. É como se você precisasse gritar cada vez mais alto para alguém que está ficando surdo, sabe? Por um tempo, isso funciona.
Os níveis de glicose podem até ficar normais, mas às custas de um pâncreas trabalhando sem parar. E eu imagino que nenhum órgão consegue trabalhar nesse ritmo para sempre, certo? Certo. Com o tempo, o pâncreas começa a ficar exausto. A capacidade de produzir insulina diminui. É nesse ponto que o sistema entra em colapso. A glicose não consegue mais entrar nas células e se acumula no sangue. O que o artigo cita como diabetes tipo 2 é, na verdade, o estágio final de um processo que pode ter começado 10 anos antes. Nossa, isso é assustador. A gente só percebe o problema quando o motor já está falhando. E além da diabetes, essa situação de insulina sempre alta causa outros problemas. Sim, muitos. A insulina cronicamente alta é pró-inflamatória. Pode contribuir para a pressão alta, para a gordura no fígado. O texto ressalta que manter os níveis de insulina equilibrados é a linha tênue entre a saúde e a doença. A verdadeira batalha acontece muito antes do diagnóstico de diabetes, nessa fase silenciosa da resistência. Ok, isso tudo é um pouco alarmante. A ideia do pâncreas se esgotando. A pergunta óbvia que fica é: como a gente evita que isso aconteça? Como podemos manter nosso maestro afinado? E essa é a parte mais importante, porque a prevenção está ao nosso alcance. O artigo do São Lucas apresenta um roteiro bem claro, um tripé de recomendações: dieta consciente, exercício físico regular e acompanhamento médico proativo. Vamos detalhar esse tripé, começando pela dieta. Dieta balanceada é um termo muito genérico, né? O que significa nesse contexto? Significa, principalmente, gerenciar a velocidade com que a glicose chega no sangue. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, farinha branca, são como uma bomba de glicose. Exigem uma resposta gigante de insulina. Já uma dieta rica em fibras, de vegetais, grãos integrais, retarda essa absorção. Não é sobre zerar carboidrato, mas escolher fonte de qualidade e combinar de forma inteligente. Faz sentido. É sobre evitar que o pâncreas precise sair correndo para apagar um incêndio a cada refeição. E o segundo pilar, exercício físico, como ele ajuda? O exercício é como um lubrificante, faz ela funcionar melhor. E tem mais. Durante a atividade física, os músculos conseguem pegar glicose do sangue por um mecanismo que não precisa de insulina. É uma via alternativa. Isso é incrível! Então, mesmo que o sistema da chave fechadura não esteja 100%, o exercício abre uma porta dos fundos para a energia entrar. É a analogia perfeita. É por isso que uma caminhada depois de comer pode ajudar tanto. Você está ativamente usando aquele combustível em vez de deixar ele circulando. O exercício é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem contra a resistência à insulina. Fantástico! E isso nos leva ao terceiro pilar, o acompanhamento médico. Aqui, o artigo, por ser de um laboratório, claro, destaca a importância dos exames, e eles fazem um ponto importante: não se trata só de medir a glicose. Essa é uma mudança de paradigma. A maioria das pessoas foca na glicemia de jejum. O problema é que, como a gente viu, o corpo luta para manter a glicose normal por anos, mesmo com resistência severa. Ele faz isso produzindo rios de insulina. Medir só a glicose é olhar a ponta do iceberg. É como verificar se o reservatório de água está cheio, sem perguntar se a bomba d'água está prestes a queimar, de tanto trabalhar para mantê-lo assim. Exatamente. O artigo recomenda monitorar os níveis de insulina em jejum. Medir a insulina permite detectar os sinais de resistência anos antes da glicose começar a subir. É a verdadeira medicina preventiva. Permite agir antes que o problema se agrave. Ok, acho que cobrimos bastante terreno. Para amarrar tudo, vamos fazer um resumo rápido. Primeiro, a insulina é muito mais que o hormônio do açúcar. Ela é a maestrina do nosso metabolismo de glicose, gorduras e proteínas. Uma visão que força a gente a pensar de forma mais integrada sobre o que comemos, né? Segundo, o desequilíbrio nesse sistema, especialmente a resistência à insulina, é um processo lento e silencioso que pode levar a problemas sérios, como a diabetes tipo 2. A consequência de uma harmonia que foi se quebrando ao longo de anos, muitas vezes sem a gente nem perceber. E terceiro, e o ponto de ação mais importante, cuidar da saúde da insulina depende daquele tripé poderoso:
Dieta, exercício e um acompanhamento médico proativo, que olha para a insulina e não só para a glicose. A análise de hoje mostra que a saúde metabólica é um sistema dinâmico, não é algo fixo. Compreender a função da insulina é o primeiro passo para tomar ações conscientes, transformando o conhecimento em cuidado prático. Exato. E para encerrar, fica uma provocação. O material mencionava outros exames, como o de função hepática e da tireoide. Isso me deixa pensando. Se a insulina é um maestro tão central, até que ponto um desequilíbrio nela não seria o primeiro dominó a cair, afetando outras partes do nosso corpo? E o contrário? Será que um fígado sobrecarregado, por exemplo, não poderia ser a causa da surdez das nossas células à insulina? Fica a reflexão sobre essa teia complexa que é o nosso corpo. Cuidar de uma peça, na verdade, é zelar pelo todo.